Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, me chamo Anderson, sou babarorixá de Umbanda e estou aqui com mais um vídeo para falar sobre a Umbanda, conhecimentos da doutrina e desmistificar alguns conceitos errados que vem se perpetuando pelos tempos. Então, um pouco do aprendizado que eu adquiri até aqui, estou criando esses vídeos para dividir com vocês, para esclarecer o que é a Umbanda. Então, hoje eu trouxe um assunto que é um assunto muito falado, né? Pelo menos eu ouço muito as pessoas falarem a questão seguinte, o seguinte termo, que o santo, a pessoa está apanhando do santo, a pessoa está tomando uma surra do santo, a pessoa não fez alguma coisa correta e o santo está batendo. Não. Santo não bate ninguém, porque senão não era santo. Santo não faz maldade para ninguém, senão não era santo. A definição da palavra santo é algo de só bondade, só faz coisas boas, só faz bondade, mesmo para aqueles que fazem mal. Para um espírito alcançar uma santidade, ele precisa ter uma evolução tamanha qual ele perdoa incondicionalmente. Então, santo não faz maldade. Só que muitas das vezes acontece que a pessoa, quando resolve, através do seu livre-arbítrio, seguir os caminhos errados, fazer as coisas erradas, ela vai arcar com os erros. Essa é a lei da vida, a lei do retorno. Você planta e você vai colher aquilo que você plantar. Então, assim é a vida. E não é porque a pessoa não fez a obrigação e o santo tá cobrando. Não. Às vezes a pessoa precisa da obrigação, precisa de fazer uma reenergização espiritual para a sua evolução e para a sua segurança. Mas o santo não vai bater, não vai cobrar, não é por aí. Pelo menos falo isso no meu conceito, né, de Umbanda, de espiritualidade de um modo geral. Então, não é porque você não fez. É claro que existem inúmeras situações, né, dentro desse contexto. Existem inúmeras situações. A primeira, você escolheu um exemplo, né, pegando essa figura hipotética. Escolheu optou por fazer coisas erradas, o caminho errado. Então, coisas ruins poderão acontecer na sua vida, por conta do caminho que você escolheu. Ah, mas eu não faço nada e minha vida tá dando errado. É possível que, às vezes, e quando a gente faz uma coisa errada, vamos ser realistas que é difícil você enxergar o seu erro. Você consegue facilmente enxergar o erro do outro, mas o seu é difícil. Então, muitas das vezes as pessoas tá cometendo vários erros e ela mesmo nem percebe, acha que, nossa, eu só faço bondade, eu só faço coisas boas e às vezes não é por aí. Então, isso é um ponto. Outro ponto, quando você faz um trabalho espiritual, quando você entra para uma casa para poder prestar caridade de forma espiritual para aquelas pessoas que buscam ajuda, você, na mesma medida que você vai alcançando uma evolução, vai alcançando uma luz, vai alcançando uma força espiritual, na mesma medida que isso vai acontecendo, existe o lado negativo, os inimigos, né? Os espíritos do mal, que estão na mesma proporção tentando fazer com que você não entenda, quando estou falando você, colocando essa figura hipotética.
eles, na mesma proporção, eles vão estar querendo falar, não, eu tenho que fazer com que tirar ele dessa realidade, trazer ele para a gente, mais ou menos assim. Porque no mundo espiritual existe uma guerra é, 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 infinita, vamos dizer assim. Porque os espíritos eles vão se evoluindo e na medida que... Porque nenhum espírito vai ficar no mal a vida inteira. Como eu falei no outro vídeo, né, no primeiro, se eu não me engano. Na medida que eles vão se evoluindo e saindo daquela realidade ruim, outros vão entrando. Então, e aí existem essas falanges, como eu já falei, e que vão fazer de tudo para aquela pessoa se enfraquecer espiritualmente, porque ela forte, ela é uma aliada do bem, então isso para eles não é vantagem. Então eles vão fazer de tudo para perturbar aquela pessoa. E aí, se aquela pessoa, por esse motivo, se deixa sucumbir a essas energias, a essas influências, ela pode vir a passar por problemas espirituais e materiais, né? E também, aí voltando à questão, também não é o santo, não está apanhando do santo. Então é muito importante deixar claro que esse termo é muito vulgar, até vulgar, né, no modo da palavra, porque acaba, para quem tem menos entendimento, para quem está começando na Umbanda, que vê uma coisa dessa, a primeira sensação que a pessoa vai ter é de medo. E religião nenhuma pode tocar o fiel pelo medo. Ah, eu não, se você não fizer isso, sua vida vai acontecer isso. Não, a gente não sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer na vida do outro, só Deus sabe. Então, se você não fizer isso, tua vida não. Não. Então, aí as pessoas acabam, muitas das vezes, dominadas pelo medo. Isso não é legal. Isso não é legal. Aí vem uma outra frase. Se eu sair da Umbanda, eu entrei, e se eu sair, minha vida vai se desgraçar. Também não, não é por aí. Tudo pode acontecer na nossa vida, de bom e de ruim, mas não devido à sua conduta em querer. Eu diria assim, se você que hoje é da Umbanda, você que hoje é da Umbanda, e que a Umbanda não toca mais no seu coração, a Umbanda não mexe mais com você, não te faz querer estar lá por amor, então eu acho que você precisa rever os seus conceitos. Porque essa que é a Umbanda, eu falo da Umbanda porque é o assunto a qual eu estou tratando. Mas todas têm que ser dessa forma. Porque, como eu falei, eu acho que eu falei nos vídeos anteriores, não existe religião ruim. Existem pessoas ruins dentro das religiões. Então, se um dia você já vem frequentando a Umbanda e a Umbanda não toca mais, você precisa rever seus conceitos. Precisa rever por que isso está acontecendo. Porque por que, que isso funciona? Por que antes ela te tocava ao modo de você querer estar lá sempre nos trabalhos, ajudando, trabalhando, enfim. E hoje ela não faz mais. Por quê? Faz uma autorreflexão. Por que isso está acontecendo? Porque pode ser vários motivos. E se você depois de fazer essa reflexão e chegar à conclusão que aquilo não é mais o seu lugar, ok. Só que da mesma maneira que você entrou, saia. Geralmente quando as pessoas entram numa casa de Umbanda, só vai até o sacerdote, o pai de santo, a mãe de santo, conversa, explica o interesse em querer. Da mesma forma. Da mesma forma. Agora, uma grande questão, um grande problema nessa ligação filho de Umbanda com a Umbanda
É um erro muito grave, que muitos cometem, muitos. Eu já presenciei muita situação dessa. Muitos filhos de santo, eles cometem. E aí eu vou até falar, vou até abranger outras religiões. Muitos fiéis cometem um grande erro em suas religiões. Porque quando você entra num templo religioso, muitas das vezes a pessoa devota a sua fé, a sua credulidade na direção errada. Muitas das vezes a pessoa devota, direciona a sua fé para o sacerdote. Seja ele qual for, pai de santo, padre, pastor, não importa. Ela devota a sua fé nessa pessoa responsável por passar a doutrina, por orientar, por conduzir aquele tempo. E é um erro grave, porque todos nós, sacerdotes, seja em qual segmento religioso for, nós somos seres humanos. Logo, erramos, cometemos erros, temos nossas vidas, temos nossos problemas, temos a nossa vida fora do templo. Então, cometemos erros. Então, se você direciona a sua fé, a sua credulidade no sacerdote, o dia que esse sacerdote, ou a sacerdotisa, ou padre, ou pastor, ou enfim, quem quer que seja que esteja à frente do templo a qual você frequenta, você vai, junto com isso, vai perder a sua fé na doutrina. Na Umbanda acontece demais isso. Eu já ouvi pessoas falando da Umbanda de uma maneira tão ruim que no final a pessoa, sem perceber, tudo que ela me falava, ela estava falando do sacerdote. E eu fiz a seguinte pergunta: poxa, você falou tanta coisa ruim, mas até agora eu não vi você falar de nenhuma que o santo fez isso de ruim para você, que o santo fez isso, você só falou do sacerdote. Que ele fez isso, que ele te enganou, que ele isso e aquilo. Então, você jogou a sua devoção, a sua fé, sua credulidade na Umbanda fora por causa de uma pessoa, por causa de um ser humano que erra. Então, esse é um grande erro, é o que faz muitos fiéis da Umbanda deixarem de seguir a Umbanda. Porque é um erro, eu falo isso para as pessoas que seguem o nosso grupo, porque nunca devote a sua fé em mim. A fé tem que estar direcionada para lá. Porque eles não erram, nunca errarão. Eu erro. Então, é um erro grave que muitos fiéis cometem, porque quando eles se afinizam demais com o sacerdote, começa a criar uma afinidade muito grande, um carinho muito grande, né? E aí acaba colocando essa pessoa na posição de santo, só que nós não somos santos. Nenhum de nós somos santo e nem devemos ser tratados como tal. Então, assim, a gente, como eu falo, todos nós sacerdotes, nos colocamos na condição de uma pessoa com uma experiência maior de vida e de conhecimento da doutrina para poder ajudar as outras pessoas que um dia também chegarão nesse nível de conhecimento, se assim quiserem, né? E trabalharem para isso. Então, essa que é a grande questão. Aí, muitas das vezes as pessoas falam que a Umbanda é ruim, que a Umbanda faz isso, que a Umbanda faz aquilo. Mas, cara, e aonde que entra o santo? Onde que estava a sua fé, então? Que você, muitas das vezes, até se deixou levar pelo rancor. Então, a sua fé nunca teve na espiritualidade. Se você saiu da Umbanda por conta de um erro, que até que seja um erro grave, porque, como eu falei, nós erramos e às vezes não sei até que ponto vai esse erro.
Erros são erros e são imensuráveis, né? Então, todo mundo erra. Então, eu não sei até que ponto esse erro pode ter magoado tal pessoa. Tudo bem, não digo que a pessoa tenha que estar ali batendo palma para aquele sacerdote que errou de forma grave com aquele filho ou com aquela filha. Não é isso. Mas daí é você se virar para a Umbanda de um modo. Porque quando eu falo que eu não quero mais a Umbanda, eu não estou falando só que eu não quero mais a casa do seu fulano. Quando eu falo que eu não quero mais a Umbanda, que a Umbanda não serve, eu estou falando a Umbanda, eles, os orixás, as entidades, a espiritualidade. Porque eles não têm casa, são livres, não tem casa, não tem terreiro. Então, se você acender uma vela dentro da sua casa para um orixá, com fé, com amor, ele vai atender. Então, o grande erro, a grande questão que muitas vezes acontece é isso. A pessoa sai, se vira contra a Umbanda, muitas das vezes fala mal da doutrina umbandista, por um problema pessoal com o dirigente da casa a qual essa pessoa frequentou. Então, não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Se você está começando numa vida espiritual dentro da doutrina umbandista, entenda, sua fé tem que ser direcionada aos orixás, à espiritualidade. Nunca ao zelador, dirigente, pai de santo, babalorixá, como queira denominar. Nunca. Agora, não é por isso que não vai haver o respeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe em todo terreiro, em todo templo religioso, precisa existir uma hierarquia. E essa hierarquia é necessária para manter a organização de uma casa, de um templo, para que todos os trabalhos sejam feitos, sejam tratados de forma mais equilibrada possível. Então, é necessário que se tenha essa hierarquia dentro de um terreiro. Então, gente, esse assunto é um assunto muito polêmico, porque eu falo da Umbanda, mas muitas vezes se confunde, né? Se mistura. Hoje acontece muito assim, essa fusão entre Umbanda e Candomblé. Então, eu vou falar no próximo vídeo sobre essa fusão que vem acontecendo. Muitos terreiros de Umbanda trabalhando preceitos de Candomblé e muitos terreiros de Candomblé trabalhando preceitos de Umbanda. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu falarei sobre essa questão sobre esse assunto que eu toquei agora no final. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, clicar no sininho lá e se você não se inscreveu, se inscreva. E compartilhe, porque a ideia desse trabalho é que essas mensagens, cheguem o mais longe que puder, para que a gente possa desmistificar alguns conceitos sobre a Umbanda e a espiritualidade de um modo geral. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários. Isso é muito importante para que a gente possa estar colocando cada vez mais vídeos e explicações. E, se você tem dúvidas sobre a Umbanda, deixe seus comentários, perguntas, que eu vou tentar abordar todas as perguntas nos próximos vídeos. Bom, fiquem com Deus aí, uma excelente quinta-feira. Que nosso Pai Ogum, pelo dia de hoje, abençoe a todos. Cubra os lares de vocês com segurança, proteção espiritual, para que essa mazela a qual estamos enfrentando não afete
aos seus lares. E que logo, logo tenham fé em Deus e nos orixás, que isso vai se restabelecer. A nossa proteção, né? Nosso direito de ir e vir vai se restabelecer e essa pandemia vai ser extinta de uma vez. Com fé em Deus. Tá? Um beijo em todos, fiquem com Deus, abraços fraternos e até a próxima.